Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos resolver aquelas 3 questões que vocês fizeram na aula anterior. Hoje nós vamos corrigi-las. Vamos lá. Questão número 1 diz o seguinte: pesquisadores norte-americanos produziram uma variedade de tomate transgênico que sobrevive em solos até 50 vezes mais salinos do que o tolerado pelas plantas normais. Essas plantas geneticamente modificadas produzem maior quantidade de uma proteína de membrana que bombeia íons sódio para o interior do vacúolo. Com base em tais informações, pode-se concluir que plantas normais não conseguem sobreviver em solos muito salinos porque neles as plantas normais... Bom, a questão está dizendo o seguinte, que essa planta geneticamente modificada, ela consegue sobreviver nesse tipo de ambiente porque ela tem uma tecnologia de bomba de sódio. Como assim? Aqui nós temos a célula vegetal, vamos supor, tá? Daquela planta geneticamente modificada. E aqui ela tem uma organela chamada de vacúolo, que é aquela organela que armazena água dentro da célula vegetal, ok? Nessa planta geneticamente modificada, tem uma bomba que bombeia íon sódio, ou seja, para o interior do vacúolo. Então, se essa bomba joga íon sódio para dentro do vacúolo, isso quer dizer que ao invés de essa planta perder água para o ambiente, na verdade ela vai conseguir segurar mais água dentro das suas células, concordam comigo? Porque nós conhecemos aí o processo de osmose, que é a passagem de água sempre para o meio que está mais concentrado. Então, se ela tem uma bomba aqui, que é essa planta geneticamente modificada. Se essa bomba joga sódio para dentro do vacúolo o tempo todo, quer dizer que a água tende a entrar aqui. Então, as plantas não vão perder água. Agora, já as plantas normais, por que elas não conseguem sobreviver nesses solos muito salinos, que tem muito sal? A planta que é normal, a tendência... Se a célula vegetal, vou desenhar aqui a célula vegetal de uma planta normal, tá? É só um esquema mesmo. Se a planta normal, que não tem essa bomba, né, que joga sódio para dentro, se ela não tem essa tecnologia, o que acontece? Se a gente coloca essa planta em solos muito salinos, por que elas não sobrevivem? Porque essas plantas, essas células vegetais, acabam perdendo muita água por conta da osmose. Então, a nossa resposta é a letra B, perdem água para o ambiente por osmose. Com relação à difusão, nós temos 2 tipos. Primeiro conceito, difusão é a passagem de soluto, então não é de água. Difusão é a passagem de soluto, que é uma tendência natural que tenta igualar as concentrações. Então, vou colocar um esquema aqui para vocês. Bom, aqui eu vou colocar o número 1 e aqui o número 2. Qual é o meio que está mais concentrado? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, representei 4 bolinhas aqui de soluto e aqui eu tenho várias. Qual é o meio mais concentrado? É o 2. Então, para igualar essas concentrações por difusão, o que acontece na difusão simples? A difusão simples é a passagem de soluto com a tendência de igualar, ou seja, do meio que está mais concentrado para o meio que está menos concentrado. Percebam que no caso da difusão, a gente não fala de passagem de água, a gente fala de passagem de soluto para tentar igualar do meio mais concentrado para o menos concentrado. Se aqui, nesse processo, tivesse uma proteína auxiliando,
a passar do mais concentrado para o menos concentrado, da mesma forma, se tivesse algo para acelerar esse mesmo processo, aí já seria difusão facilitada, porque teria uma proteína para facilitar o processo. Tudo bem? E transporte ativo aqui seria o contrário, né? Seria do 1 para o 2. Tudo bem? Próxima questão, os glicídios. Glicídios são carboidratos. Os glicídios são as principais fontes de energia diária para os seres humanos e são classificados em monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos, de acordo com o tamanho da molécula. Polissacarídeos são polímeros de glicose constituídos fundamentalmente por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio que desempenham diversas funções essenciais ao funcionamento do organismo. Os polissacarídeos mais conhecidos são glicogênio, glicose, amido e quitina. Então, esses são os polissacarídeos. E a questão pergunta: as funções atribuídas a essas moléculas são, respectivamente, pessoal, glicogênio é a reserva dos animais e dos fungos. No nosso caso dos animais, o glicogênio está presente no fígado. Então, é uma reserva que nós temos quando não temos nada para comer, estamos de jejum. Então, o nosso organismo ele faz a quebra do glicogênio e acaba liberando o açúcar para o sangue para poder estabilizar os níveis de glicemia. E aí, só para complementar aqui a nossa aula, por que isso acontece e como? O pâncreas, quando você está sem comer nada, de jejum, o pâncreas ele libera o hormônio chamado de glucagon. Esse glucagon ele vai lá no seu fígado atrás da reserva, porque você está sem comer. Então, ele vai atrás da reserva de glicogênio lá no seu fígado, faz a quebra desse glicogênio e aí disponibiliza para o seu sangue. Agora, não é o tópico da aula aqui, mas para deixar mais completo, se for no caso contrário, se você tiver almoçado, jantado, comido alguma coisa, está alimentado, o pâncreas vai fazer o processo inverso, né? Vai liberar a insulina para que o açúcar que você digeriu, né, durante o seu trato digestório, vai fazer com que o açúcar que está no sangue entre para as células para produção de energia, tá? Então, cuidado com isso. Bom, para a questão agora, respectivamente, glicogênio, acabei de explicar, ele é estrutural ou é de reserva? É de reserva. Então, aqui nós temos letra B, na letra C e na letra E. Temos um outro polissacarídeo que também é de reserva, só que fica nas plantas, que é o amido. Então, o amido também é de reserva, tudo bem? Estruturais, nós temos a celulose, que faz parte, né, que constitui a parede celular dos vegetais, e nós temos a quitina, que forma o exoesqueleto dos artrópodes, que é aquela casquinha mais durinha, né? Que tem, por exemplo, no camarão, tem na barata, na maioria dos insetos, né? Então, qual que é a resposta correta? Nós temos a resposta letra C. Então, é reserva estrutural, reserva e estrutural. Bom, com relação aos outros tipos de carboidratos, que são os monossacarídeos e o oligosacarídeo, é o seguinte, vamos relembrar. Quais são os monossacarídeos de 6 carbonos que nós temos? Nós temos a glicose, nós temos a frutose, e nós temos também a galactose. A galactose. Bom, então esses aqui são os monossacarídeos de 6 carbonos. Eu expliquei para vocês, né, no ano passado, que vocês tiveram aula comigo,
que eles têm a mesma fórmula molecular, C6H12O6. A diferença entre esses é somente a posição dos elementos, tudo bem? Então, para a gente pegar esses monossacarídeos e formar um disacarídeo, que é um tipo de oligosacarídeo, como que a gente faz? Qual que é o macete? Você coloca glicose na frente, vou colocar só a letra G aqui, tá? Glicose, glicose, glicose. Então, aqui, como é que eu formo um monossacarídeo? Eu coloco o mais aqui, ó, e pego os monossacarídeos aqui de cima. Então, glicose mais glicose dá maltose. Glicose mais, a gente pega o segundo, frutose dá sacarose. Glicose mais galactose dá lactose, né? Que é o açúcar do leite. Então, essa aqui é a nossa revisão sobre carboidratos. Questão número 3. Dentre os tipos de esteroides, grupo particular de lipídios, é o mais abundante nos tecidos animais. Está na composição da membrana plasmática das células animais. É produzido em nosso próprio corpo, principalmente no fígado. Trata-se de composto químico precursor da vitamina D e dos hormônios estrógeno e testosterona. Pessoal, é uma questão bem direta. A resposta é a letra B, colesterol. O colesterol está dentro dos lipídios, da matéria de lipídios. O colesterol faz parte de um grupo chamado de esteroides. E para que serve o colesterol? Nós temos várias funções, como, por exemplo, produção de hormônios sexuais, né? O estrógeno, progesterona, testosterona. Nós temos também que o colesterol está presente na membrana de células animais. Observação, não existe colesterol em vegetal, ok? Então, só em célula animal. Então, ele dá uma estabilidade na membrana plasmática. Ele é precursor da vitamina D, por quê? Porque nas nossas células da pele, em cada célula a gente tem a membrana plasmática e tem também o colesterol ali na membrana. E aí, quando a luz do sol bate na nossa pele, no colesterol que está na membrana, acontecem várias reações químicas e esse colesterol se transforma em vitamina D e que vai ajudar na absorção do cálcio. Tudo bem? Bom, aqui eu coloquei para vocês as classes de lipídios. Então, só relembrando, glicerídeos a gente lembra de óleo e gordura, só lembrando que o óleo é líquido na temperatura ambiente e tem ligações insaturadas, que são duplas ligações. É só uma revisão, ok, gente? E a gordura dentro dos glicerídeos é gordura geralmente de origem animal e tem ligações saturadas, ou seja, somente ligações simples. Cerídeos são as ceras, nós temos como exemplo a cera que está presente nas frutas. Os fosfolipídios que estão presentes na membrana plasmática das células de forma geral. Os carotenoides são lipídios que estão presentes em plantas que vão ajudar o processo de fotossíntese. Então, não é só a clorofila que é responsável pela fotossíntese, nós temos também os carotenoides, que são lipídios que vão auxiliar. Um exemplo de carotenoide é o beta-caroteno, que se transforma em vitamina A, fundamental para a nossa visão. Os esteroides, o exemplo que nós temos é o colesterol, já acabei de falar as funções dele. E nós temos também os esfingolipídios, que é um tipo de lipídio especial que está presente nos neurônios. Então, ele é fundamental para que o impulso nervoso tenha uma única direção, tudo bem? Então, por isso que ele é bem especial. Então, aqui já falei todas as alternativas. O glicerol, gente, é o álcool que faz parte do lipídio. Então, na composição dos lipídios, nós temos o glicerol, que é o álcool, mais o ácido graxo. Álcool mais ácido graxo, nós formamos o lipídio. Então, o glicerol é um álcool que participa da composição dos lipídios. E o glicogênio,
a gente viu no slide anterior que é um tipo de polissacarídeo, é um açúcar de reserva dos animais e dos fungos. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima aula. Bons estudos!